É isso aí. Vamos nessa. Calma. Já. Agora sim. Fala galera que tá acompanhando todos os episódios da gente aqui falando sobre negócios, investimentos, startups. Eu quero falar hoje aqui, nesse momento, pra você, sobre validação. Entrevista de validação, mas na verdade eu não vou falar sobre a entrevista, o método. Isso aí a gente precisaria praticamente um treinamento para falar sobre isso. Eu quero falar sobre erros que as pessoas cometem quando estão tentando validar, quando estão tentando entrar em contato com seus clientes e encontrar resposta para as hipóteses que eles têm. E um exemplo foi o nosso aluno do Startup Insider, o Raoni. E o Raoni, ele fez uma pesquisa de validação que ele colocou várias perguntas muito importantes sobre o uso do produto, do serviço que ele está buscando validar, sobre como é a jornada de descobrimento do produto, do serviço pelo cliente. Ele fez um trabalho bem legal nas perguntas dele, no script dele de entrevista, e no final ele cometeu um erro fatal que muita gente comete. E bom, faz parte da gente cometer erros mesmo, faz parte da gente errar nessa parte de validação. Muita gente tem dúvida quanto a isso. Como é que eu valido o direito? Como é que eu não erro na validação? E bom, esse erro foi o seguinte: o Raoni, no final das contas de fazer todas as perguntas, que aí você cria um rapport, você começa a entender melhor o cérebro do seu cliente. No final ele fez uma pergunta assim que eu vou explicar por que ela não é válida. Ele pergunta assim: o que você acha de ter um portal que resolva todos os seus problemas nesse segmento, que você consiga encontrar mais barato, mais rápido e melhor? Basicamente a pergunta dele foi essa. Veja, é óbvio que qualquer pessoa quer o melhor, mais barato e mais rápido. Isso aí é padrão. Então assim, quando você faz uma pergunta dessa, você não tá validando nada. Não está validando nada. Validar é você colocar o produto, o serviço em prática na mão do cliente e ver de fato se ele compra, se ele usa, se ele interage, se ele engaja, se ele não engaja. Isso é validar. Então assim, quando você faz uma pergunta que assim, o benefício daquilo é tão ridiculamente grande, é lógico que as pessoas vão dizer que sim. Inclusive existem estudos que mostram que 70% das pessoas vão responder sim para qualquer pergunta. Então, quando você faz uma pergunta de sim ou não, já é complicado para você validar alguma coisa, porque a maioria das pessoas vai responder que sim. Ah, você gostaria de comprar um produto mais barato? Sim. Você gostaria de encontrar com maior comodidade? Sim. Você gostaria de gastar menos tempo para encontrar o produto? Sim, é óbvio que sim. Então, essa é uma pergunta que não faz sentido, você está gastando tempo, e a pior coisa é que você cria um falso positivo. Você cria um falso positivo no sentido de que você pensa que aquilo ali foi validado, e você coloca na sua cabeça de que você fez a validação e que tá tudo bem, que tá tudo certo, quando na verdade não tá. Quando na verdade não tá mesmo, porque você não sabe se o seu cliente vai realmente engajar com o que é mais importante. Então, teve um outro caso, um empreendedor que estava fazendo uma validação num evento que eu estava dando mentoria, foi convidado para ser mentor nesse evento de startups. E o cara, o Felipe é um cara muito legal, eu gosto muito do Felipe Farias. E ele tava validando e tal, e ele chegou pra mim e disse assim: Gerson, imagina que você tenha um produto, uma pulseira que você coloque no seu punho e que você, em apenas um botão, você resolva todos os seus problemas. Você compraria esse produto? Aí tinha um amigo meu do lado que ele olhou assim, foi até o Shima da Vinta Software Studio. O Shima olhou pra mim e disse assim: é lógico que eu quero isso. Quem não quer uma pulseira que você aperta e seus problemas acabam? Então assim, veja que não faz sentido essas perguntas. Não faz sentido. Quando você pergunta qual é a dificuldade que você tem em conseguir tal serviço, a pessoa vai dizer quais são os atuais concorrentes, ou enfim, quais são as atuais soluções que você encontra para esse problema. A pessoa vai listar e você vai entender mais como é que é a jornada de uso, a jornada de descoberta do produto, do serviço que você quer abordar. Então assim, essas perguntas muito direto ao ponto, em que você já chega dizendo assim: o que é que você acha disso, o que é que você acha daquilo, ela não vai lhe ajudar. Ela não ajuda na sua validação, ela atrapalha, cria um falso positivo, cria uma forma de você, nem cria uma forma, faz com que você ache
que está evoluindo no seu processo de validação quando você não está. Então, no processo de entrevista, o que você tem que exaustivamente entender é a dificuldade que o seu prospecto ele enfrenta, quais são as dores que ele tem, como é que ele resolve esses problemas e você mergulhar nisso, você mergulhar mesmo. Então, quanto mais pessoal for a entrevista, melhor. Quanto mais contato você tiver com a pessoa, melhor. Pergunta para ela, conversa com ela, interage. Não manda formulário pelo Google Docs. Você pode fazer isso? Pode. É a melhor das formas? Não. Você vai conseguir dados talvez quantitativos, mas isso não é uma validação profunda. Isso é um indicativo. Quanto mais você está em contato com o seu cliente, entendendo, ouvindo e principalmente prestando atenção no que ele está dizendo, aí sim você começa a ter uma empatia maior. E aí você entende o que frustra ele. Isso não é trivial. Não é trivial de forma nenhuma, porque o cliente, ele é uma pessoa. E nós, como pessoas, como o próprio Dr. House fala lá, as pessoas mentem. E mentem para si mesmas. Então você tem que saber buscar dentro da cabeça do seu prospecto o que é dor para ele, o que é dificuldade. E às vezes ele não vai lhe dizer, você vai ter que ir descobrindo, prestando atenção no tom de voz dele, interpretando uma saída, uma coisa que ele fala, mas se sai, ou enfim, para você ver onde é que realmente dói. E você só vai perceber isso exaustivamente. Você tem que entrar em contato com várias pessoas. Não tem um número ideal que você diga assim, são 5 pessoas que eu entrevistei, são 10 pessoas que eu entrevistei, são 100 pessoas que eu entrevistei. Não tem o número certo. Quanto mais você vai fazendo, você vai chegando no que a gente chama de saturação da pesquisa. Então a pesquisa vai começar a saturar, porque você vai começar a internalizar os problemas, você vai ver realmente, você vai ter um panorama do que a gente chama de avatar, você vai ter um panorama do que a gente chama de persona, ou seja, da idealização do seu cliente ideal baseada em validação. Então, o Raoni pediu para eu falar um pouco mais, para eu responder melhor, assim, para eu trazer uma visão mais aprofundada sobre essa pergunta que ele fez, que é um erro comum. Muita gente comete erros muito maiores na hora de validar, faz coisas que não é validação e acha que validou. Então, foi legal trazer isso aqui em vídeo para responder a pergunta do Raoni. E é isso aí. Se você tem alguma pergunta específica de startup, de investimento, de negócio, que você acha que eu posso lhe ajudar, contribuir, responde aqui nesse vídeo. Se você está vendo pelo YouTube, deixa uma pergunta aqui. Agora, escreve aí uma pergunta, seja ela qual for, por mais boba que possa parecer, às vezes não é boba. Às vezes muita gente tem aquela dúvida também, e vale a pena gravar um vídeo, vale a pena trazer esse conteúdo para quem está no podcast também ouvindo. Então, se você está pelo YouTube, deixa um comentário aqui com uma pergunta sua. Se você está no Face, também deixa um comentário com a pergunta sua. Se você está no podcast, você pode abrir seu celular agora, lá no aplicativo de podcast tem deixar a opinião, se eu não me engano, você clica lá e você deixa um review em que você faz a sua pergunta e aí eu gravo um episódio para responder. Beleza? É isso aí. Um forte abraço, bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!